Deixa eu dizer com todas as letras, não há qualquer nova tarifa americana imposta ao Brasil. Não há. A imprensa errou e errou feio de novo. Eu digo errou porque eu estava me referindo ao Estadão, porque o Estadão ontem noticiou que os Estados Unidos imporiam tarifas ao Brasil ainda nesta semana. Cadê a notícia? Era a notícia e não o tweet. Não, volta aí. Pois bem, porque aí eu não consigo ler a notícia assim, mas vamos lá. Empresários esperam que os Estados Unidos apliquem tarifas contra o Brasil nesta semana, por causa da seção 301. Eu respondi na hora, e tá aí o meu tweet, publicamente, que aquilo era irresponsável e que as minhas fontes diziam o contrário. Eu disse ontem. Então a semana chegou e não veio tarifa, e ficou claro que não virá tarifa nenhuma essa semana, e provavelmente não virá tarifa tão cedo. O que veio foi outra coisa, e essa diferença que a mídia aposta que você não vai prestar atenção. Tá bom pra vocês o meu retorno, não? Porque pra mim o meu áudio tá baixo, picotado. Tá bom pra vocês o áudio? Ah, é o fone, então não é o microfone, é o fone. Alô? Agora sim. Então, o que aconteceu? Você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show vai entender o que vários veículos de imprensa não explicaram. Os veículos de imprensa fizeram um alarme gigantesco com essa ideia de que haveria tarifa, e o Lula também, como a gente já viu agora há pouco. Eu volto a dizer, acho que o Lula está bastante descontrolado. Não é normal pedir o assassinato. Eu sei lá se eu vou dançar, porque o descontrole do Lula chegou ao ponto dele pedir o assassinato do Flávio. Então, fico até... Mas vamos aos fatos. Vamos à verdade. Você que vê o Paulo Figueiredo Show, você quer a verdade, não é? Você quer fontes. Você quer saber o que está acontecendo. Você não quer ser manipulado pela Globo. Né? Então, vamos lá. O que de fato aconteceu foi a publicação já programada do resultado da investigação da seção 301, que corre desde 2025. Desde 2025, portanto, sem nenhuma relação com a visita do Flávio. Essa seção 301 é um instrumento, a gente já falou muito dele aqui no programa, da Lei de Comércio Americana. E o que ela determinou? O que ela concluiu? Ela concluiu que parte das práticas brasileiras é problemática. E passou a sugerir uma resposta que pode incluir tarifa. Sugerir, um órgão técnico sugerindo. Não há tarifa imposta, não há aplicação. E tem muita etapa técnica ainda a ser cumprida por esse órgão burocrático. Tem uma audiência marcada pública, uma audiência pública marcada para o início de julho, tem prazo para manifestações, e só depois disso, lá em meados de julho, é que o assunto sobe para o nível que a gente está, que é o nível político. É o nível político. Então, o USTR, que é esse órgão de representante comercial, faz uma análise, ouve o lado do governo brasileiro, emite um relatório e emite um parecer. Esse parecer vai para o grupo político. E no fim, depois da análise desse grupo político, ele vai para a mesa do presidente Trump, que aí sim toma partido do assunto e tem o poder de decidir se vai impor ou não alguma tarifa. Então o que exige hoje é um processo, não uma decisão. E se você tem dúvida, está no próprio texto da decisão. Vejam as palavras que não são do Paulo Figueiredo, são do próprio comunicado americano. O que eles estão dizendo? O representante de comércio dos Estados Unidos propôs ação responsiva para comentário público, enquanto os Estados Unidos seguem em negociação intensiva com o Brasil para buscar a resolução das suas preocupações. Propôs para comentário, negociação em curso. Não é uma tarifa imposta, querida, da Valor Econômico e todos os outros. É uma proposta na mesa. E a partir daí tem várias etapas a cumprir, e são etapas com data marcada. Então, quem quiser participar da audiência pública, qualquer um pode participar, até dia 22 de junho.
comentário por escrito até 1º de julho. A audiência em si acontece no dia 6 de julho. É só depois disso, lá em meados de julho, que o assunto sobe, como eu disse, para o grupo político. E aí, no fim da linha, mesa do presidente Trump, e ele pode escolher se vai impor ou não. O James Greer continua no texto. Espero dar continuidade ao engajamento com o governo brasileiro antes do prazo de 15 de julho para a tomada de ação responsiva. Ou seja, até a data, o James Greer está dizendo que esse é um processo absolutamente em aberto. E mesmo depois da data, o presidente Trump pode decidir não impor as tarifas. E é aqui que a gente pode ajudar. A gente não pode ajudar na USTR. Só quem pode ajudar junto ao representante comercial é o governo brasileiro. Flávio Bolsonaro não é presidente do Brasil ainda, meu Deus do céu. E mais, o Flávio foi lá e traiu o Brasil. Filhão, deixa eu te dar uma notícia. Esse assunto não é, essa publicação, esse assunto não é exclusividade do Brasil, muito pelo contrário. O próprio James Greer, hoje, o representante do comércio americano, disse numa entrevista à CNBC, que o UOL reproduziu, que os relatórios sobre práticas comerciais de mais de 70 países vão ser publicados nos próximos dias. 70 países. E o que vai acontecer? O presidente desses 70 países vão chorar, vão dizer que a culpa é do Flávio Bolsonaro, vão ter faniquito, vão pedir para matarem o Flávio Bolsonaro também? Dos 70 países? Ora, se algo aconteceu para 70 países, não pode ter sido o Flávio, não pode ter sido o Paulo, não pode ter sido o Eduardo. E o Lula sabe disso. O fato é que a seção 301 é uma engrenagem padrão da política comercial do governo americano. E funciona assim por desenho. O governo americano investiga cada país separadamente, abre consulta, faz audiência, emite um relatório técnico e depois o grupo político decide. Então, o que estão tentando vender como um ataque do Trump ao Brasil é, na verdade, um pente fino em dezenas de economias ao mesmo tempo. E o Brasil é um nome numa lista longa. É claro que o Brasil fez merda. É claro que é merda no Brasil. Uma das coisas que ele menciona, por exemplo, são as ordens de censura secretas do Alexandre de Moraes. A outra coisa são as tarifas absurdas do Tachad. Por exemplo, o relatório menciona o Dias Toffoli e a Odebrecht. As decisões do Dias Toffoli anulando a Lava Jato. Aí eu pergunto, tem culpa eu? Respondam aí no chat, tem culpa eu? Acho que não tenho culpa. É evidente que não. E o histórico recente mostra que para onde esse tipo de processo caminha, quando há boa vontade política, não há tarifa. Quando há habilidade de negociação. Eu vou dar um exemplo aqui mais estapafúrdio, mais assim, que seria improvável, de um país que os Estados Unidos não tem uma boa relação, né? Mas que o Trump estabeleceu uma boa relação pessoal, que foi a China. A China passou pelo mesmo rito. Investigação, uma investigação longa, audiência, proposta de ação. Como é que terminou? Terminou na mesa do Trump. O Trump fechou um acordo com o Xi Jinping e suspendeu a medida, a tarifa não veio. Ou seja, termina na mesa de negociação. E no caso do Brasil, até agora não há nenhuma tarifa imposta, e o que nós pedimos ao presidente foi que não impusesse tarifas ao Brasil, porque o Flávio vai ganhar. Mas meu Deus do céu, isso que eu tô falando tudo aqui não precisa ter estado na reunião. É informação pública. Não tem ninguém na imprensa brasileira capaz de pesquisar os fatos antes de publicar. Aliás, menção honrosa, de novo, ao Sam Puncher, do Metrópolis, que fez o dever de casa enquanto o resto saía correndo atrás de manchete. Porque mesmo sem tarifa, boa parte da imprensa e da esquerda seguiu publicando que as tarifas haviam sido colocadas sobre o Brasil. E deram um jeito óbvio de pendurar isso na recente viagem do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Ou seja, atribuíram ao Flávio tarifas
que os Estados Unidos responsabilizam o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, mas o pior de tudo, atribuíram ao Flávio tarifas que sequer existem. Tarifas que sequer foram colocadas. Isso qualquer puto de um jornalista teria condições de procurar e descobrir. Qualquer um. Agora, eu tenho uma vantagem. Eu sou testemunha. Eu vi. Bota a foto aí de novo no Salão Oval, Gabriel. Eu sou testemunha. Eu vi. Eu vi pessoalmente o Flávio dizer, não só ao presidente Trump, mas em todas as autoridades americanas com que a gente se reuniu, que não há necessidade de tarifa contra o Brasil, porque o Flávio será eleito presidente em outubro e nós faremos um enorme acordo de comércio e investimentos bom para os dois países, exatamente como o Flávio acaba de tuitar. Não vai dar tempo de eu botar aqui para vocês. Mas o Flávio botou aqui exatamente aquilo que a gente tinha dito. Agradeço ao presidente Trump e tal. Aliás, o Flávio falou sobre isso ontem na ótima entrevista que ele deu na Itatiaia. Tem como botar um trechinho aí pra gente, por favor, Gabriel? Que essa entrevista foi legal. Exatamente. Nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte, a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso Pix, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo para sentar de igual para igual. Por favor, não taxem as empresas brasileiras. Só que qual o problema que nós temos, Edilene? Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. É verdade. Eles não confiam no Lula, porque o Lula sai de lá pedindo primeiro para não combater facções criminosas. Os caras já pensam o quê? Pô, que presidente é esse? Estamos aqui oferecendo uma... Isso é muito verdade. Há um choque no governo americano sobre a defesa do governo brasileiro às facções criminosas. As pessoas já sentam e falam assim, pô, esse cara é bandido. Ajuda uma cooperação, e o presidente do Brasil sai daqui pedindo o contrário, para defender bandido, para defender terrorista, né? E pior, sai de lá e vem aqui cantar de galo, falar mal do Trump no Brasil, vomitar um sentimento anti-americano a todo momento. O Trump tá vendo com quem ele tá tratando, quer dizer, se vangloriando de algo que não existe, menosprezando a maior democracia do mundo, é o nosso maior parceiro comercial historicamente, hoje em dia ao lado da China. Ele não pode escolher a China e abrir mão dos Estados Unidos. Um presidente da República sério, que pense no seu país, tem que sentar com os Estados Unidos, tem que sentar com a China, tem que negociar com todo mundo. Então eu fiz o pedido expresso para o presidente Trump para que isso não acontecesse. E é isso que o Flávio está dizendo, porque o que a imprensa deveria fazer é responsabilizar quem os americanos estão responsabilizando. Ora, qual é a pergunta que os jornalistas fazem? Ninguém perguntou ao Lula se ele está preocupado? Se há uma investigação sobre práticas brasileiras, de quem é a responsabilidade? Ninguém vai perguntar ao Alexandre de Moraes, ninguém vai perguntar ao Lula. Quem expôs o Brasil a esse processo da secessão foi a política desse governo. Censura, inclusive com decretos do próprio Lula, que aumentaram a censura recentemente, falamos aqui no programa. Corrupção generalizada, ora, o filho do presidente enfiado num escândalo de corrupção gigantesco, do INSS. Ou a gente esqueceu da mesada do careca do INSS ao Lulinha, que está desaparecido. As distorções conduzidas por Lula e pelo Haddad, com as tarifas do Taxad, que agora resolveu taxar data center, o descontrole ambiental, porque agora não tem mais, né? Cadê o Caetano Veloso? Cadê o Wagner Moura? Ninguém, todo mundo, Luana Piovani, sei lá, essas porra todas, esqueceram da Amazônia?